Olá, meus amigos, tudo bem com os senhores? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu separei aqui um julgamento do STJ para tratar com os senhores, que versa sobre o julgamento liminar de improcedência liminar do pedido, do artigo 332 do CPC, numa ação civil pública. Eu já volto a tratar disso com os senhores. Nós vamos nos concentrar aqui na análise do julgamento liminar de improcedência. Deixa eu só antes fazer a ressalva de sempre. Além desse vídeo, os senhores vão encontrar todo o material de apoio na plataforma acadêmica Arthur Vieira Cursos, no curso chamado Anotando o Julgado. Tá? São diversos julgamentos, virão outros ainda, lá no curso, e os senhores lá terão acesso ao vídeo e também a material complementar, onde tem lá citações bibliográficas, citações jurisprudenciais. O material é muito mais extenso, portanto, do que o que a gente trata aqui com os senhores em vídeo, tá certo? Bom, eu estou falando do recurso especial RESP 1.854.842 do Ceará. Então, RESP 1.854.842 do Ceará, um julgamento que se deu à unanimidade na terceira turma do STJ. Bom, como eu lhes disse, trata-se de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Ceará em face do município de Fortaleza, que tem como pano de fundo ali menores que ficaram durante um período de tempo maior do que o previsto em lei, mais do que 2 anos, em casa de acolhimento. Tá? No transcorrer dessa ação civil pública, foi proferido uma sentença liminar de improcedência, com o argumento do juízo de que haveria diversas ações civis públicas naquele juízo semelhantes, idênticas, só mudando ali o menor protegido, o menor tutelado. E aí o Ministério Público entrou com apelação em face dessa sentença. O Tribunal Local do Ceará manteve a sentença de primeiro grau, e aí foi interposto o recurso especial que nós estamos aqui a analisar. O julgado ele passa por algumas questões. Veja, sobre direito da criança e do adolescente não se tratou, só do ponto de vista indireto, porque o direito processual civil aqui foi o suficiente para dar provimento ao recurso especial e anular o processo do jeito como ele tramitou. Por quê? Porque, em primeiro lugar, se reconheceu que a demanda que estava em discussão, uma ação civil pública sobre direito da criança e do adolescente, se teriam ficado mais tempo ou tempo adequado em casa de acolhimento, que isso seria o chamado, que se vem chamando de processo estrutural. O processo estrutural é aquele entendido, é um tipo de demanda coletiva que envolve multissetores, que envolve discussões multifacetadas, que envolvem diversas estruturas, que não apenas uma estrutura jurídica, mas uma estrutura, um arcabouço social, cultural. Então é algo bastante complexo e que demanda um acompanhamento contínuo. Basicamente, não se pode resolver com uma canetada, não é uma decisão isolada do juízo que vai resolver a questão. Então, ao reconhecer que é um processo bem mais complexo, portanto, que envolve diversos fatores distintos da sociedade, o econômico, o social, o cultural, além do jurídico, naturalmente, até o político, a situação que o Estado se encontra, a capacidade do Estado de atender aos direitos fundamentais, se existe uma hierarquização, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, e aí vai fazer que bota a criança para a rua. Então seria algo muito complexo. E isso já é o suficiente para que nós possamos chegar no cerne da questão do ponto de vista processual aqui, que é o julgamento liminar de improcedência. O julgamento liminar de improcedência, que está previsto no artigo 332, ele prevê lá que antes mesmo de citar o réu, o juiz pode julgar improcedente o pedido, logo vai julgar toda a pretensão autoral, vai julgar improcedente, nas hipóteses previstas no artigo 332,
E são hipóteses que dão uma prevalência no ordenamento, que reconhecem uma preponderância no ordenamento aos precedentes judiciais. Fala-se em enunciado de súmula do STF, do STJ, enunciado de súmula do tribunal local em se tratando de direito local, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, acórdão proferido em IRDR ou IAC, incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, respectivamente. No caso concreto, não há nenhum pronunciamento vinculatório, não há súmula, não há casos repetitivos julgados. E aí o grande problema foi que, ao que parece, o juiz de piso e o tribunal local do Ceará, eles utilizaram um entendimento sobre o julgamento liminar de improcedência que era da legislação revogada. No artigo 285-A, 285-A, do CPC de 73, veja, não está mais em vigor, havia a possibilidade do julgamento liminar de improcedência ter como fundamento o entendimento consolidado do próprio juízo. E o juiz de piso afirma isso, são diversas demandas coletivas sobre esse mesmo contexto, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, e como aquele juízo já teve formado o entendimento, ele julgou liminarmente improcedente. Naturalmente tem um erro, não se pode, não se admite mais no Código de 2015 que o julgamento liminar de improcedência tenha como fundamentação o entendimento do juízo, mas um entendimento que seja consolidado do ponto de vista vinculatório. E aí a gente faz um parêntese lá com o artigo 927 do CPC, que trata dos pronunciamentos judiciais vinculatórios, e tem lá uma compatibilidade com esse artigo 332 que nós estamos vendo. Causa ainda mais espécie, ainda um pouco mais perplexo a situação, por quê? Porque esse julgamento liminar de improcedência, ele se deu após a citação e a contestação do município de Fortaleza, que era o demandado. Quando que o artigo 332 deixa claro, assim, independentemente de citar o réu, nas causas que dispensa a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, ou seja, antes mesmo de citar o réu, ele julga favoravelmente ao réu. Aqui na hipótese, ele citou o réu e julgou liminarmente improcedente. Então, isso me parece, na verdade, quando você cita o réu, nós não estamos diante do julgamento liminar de improcedência do artigo 332. O juízo, por via oblíqua, ele não chegou a afirmar isso, mas o que ele aplicou ali, mais tecnicamente dizendo, foi o artigo 355, inciso 1º, do julgamento antecipado do mérito. Mas veja, mesmo o que o STJ tratou, e aqui que é o ponto central do nosso julgado, é o seguinte: seja julgamento liminar de improcedência, julgamento liminar de improcedência ou julgamento antecipado do mérito, seja o artigo 332 ou o artigo 355, inciso 1º, nesse caso concreto, uma demanda estrutural e tão complexa quanto essa é incompatível. Por quê? Porque esses dois institutos, seja o julgamento liminar de improcedência ou o julgamento antecipado do mérito, eles partem do pressuposto de que não há necessidade de novas provas. Então vai dizer lá o artigo 332, nas causas que dispensem a fase instrutória. Vai dizer o 355, inciso 1º, que o juiz vai proferir julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de outras provas. Então são hipóteses que o juiz pode julgar com base em eventual prova documental, prova pré-constituída. Seria o suficiente para julgar a causa. E o que o STJ veio a tratar é justamente a incompatibilidade desses institutos com uma causa tão séria como essa, uma demanda coletiva de natureza estrutural, que passa por diversas estruturas diferentes da sociedade, do conhecimento humano. Então, o ponto central aqui desse julgado não é nem nada de direito material do Estatuto da Criança e do Adolescente. O STJ deu provimento ao recurso especial e invalidou todo o processo porque ele disse, olha, demandas complexas como essa, ação coletiva que verse sobre o
o local onde é assentado a criança, o tempo de duração e diversas outras questões que são tangentes, que são paralelas a essa questão subjacente, não pode ser resolvida com base em um julgamento liminar de improcedência ou julgamento antecipado, porque não dispensa a fase instrutória, muito pelo contrário, tem que ter uma fase instrutória fortalecida. E mais do que isso, disse o STJ, é necessário que nesses processos nós tenhamos uma participação ainda maior em contraditório da sociedade. Não é somente a participação do ente formal, município de Fortaleza, como na hipótese. Muito pelo contrário, tem que se abrir uma via procedimental, uma via de participação em contraditório de amicus curiae, né? Da Defensoria Pública como custos vulneráveis. Então é algo muito mais complexo do que se resolver com base em simples julgamento liminar de improcedência, como disse o juiz, que não foi, né? Foi um julgamento antecipado do mérito pelo artigo 355, inciso 1º. Então o STJ concluiu nesse sentido. A necessidade de uma maior dilação probatória, de uma participação em contraditório de amicus curiae e da Defensoria Pública, o que é diametralmente oposto, né? O que é frontalmente colidente com esses julgamentos in limine, os julgamentos prematuros, nesse sentido julgado. O STJ chega a afirmar que, o que também é um ganho do ponto de vista do processo civil, um ganho dogmático, que as hipóteses do artigo 332 devem ser interpretadas restritivamente, e não ampliativamente, mas restritivamente. Por quê? Porque elas acabam gerando para promover uma maior efetividade, para promover algumas garantias fundamentais, inegáveis, mas ela restringe o contraditório. E nesse tipo de processo estrutural, seria incompatível, portanto, uma limitação ou uma restrição do contraditório. Tá? Eu volto a lembrar aos senhores que lá na plataforma acadêmica Arthur Vieira Cursos, no curso Anotando o Julgado, os senhores encontram, além desse vídeo e de diversos outros, também material de apoio, onde tem manifestações doutrinárias sobre o que seja processo estrutural, e tem lá manifestações doutrinárias, jurisprudenciais e normativas sobre todos os temas que a gente trata aqui, esse especificamente, processo estrutural, julgamento liminar de improcedência, julgamento antecipado do mérito e a sua incompatibilidade com demandas coletivas tão sérias quanto estas. Tá certo? Bom, nós vamos ficando por aqui, espero encontrar os senhores em breve. Fiquem todos com Deus e até a próxima.